O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu sou o Leandro, estou ao lado do meu xará Leandro, do Felipe e do Bruno. O Bonsa, o Lobo, o Stein e eu, o Yamin. Hoje sem Matias Pinto, o time titular do Meio Campo quase completo, portanto, 23 de maio. Qual é a nota, Bruno Bonsante, da Avenida 23 de Maio para você que é um morador da cidade de São Paulo? É boa a avenida, sim? Não, não é. Não, Acho não. muito trânsito. Ela passa bastante, cobre bastante terreno, né? Mas geralmente tem muito trânsito, moto, ônibus, sabe? Num, meio apertadinho. Faz tempo que eu não Qual é a dirijo também. sua. Eu não dirijo há 40 anos. Olha Talvez só. mais, a depender da minha encarnação anterior, que eu não sei o que rolou, a gente não recebe essas Sim. informações, Não. mas pode até ser mais. Mas pelo menos há 40 anos eu não dirijo. Felipe Lobo, tua avenida preferida, boa noite. Boa noite. Tem isso? Eu nunca pensei em uma avenida preferida. Não tem avenida Não tem, preferida, não. Não, tá bom. não. Eu gosto da Sumaré, por exemplo, em São Paulo. A Sumaré tem bastante árvore, tem pessoas fazendo Cooper no meio, né? Tem um canteiro, é bonita, é uma avenida bonita. A gente vai falar hoje, claro, eu prometi, estou enrolado aqui na bandeira. Do Napoli, acaba de ser campeão italiano, é um clube, quem já visitou Napoli ou quem já se informou sobre Napoli sabe do que se trata a idolatria ao Maradona, mas eu acho que vale falar que a idolatria não é só ao Maradona. O que acontece na cidade de Nápoles, a gente não vê em outras cidades que a gente visita, mesmo as muito futeboleiras. E eu estou falando, pode ser até as nossas aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, vou falar de Istambul, Buenos Aires. Essas cidades não têm o mesmo número de informações futebolísticas disponíveis como o Napoli tem em suas ruas. Talvez ajude o fato de ser um time só na cidade e até um time só de ponta na região, né? Enquanto você se vai fazer isso em Istambul, o torcedor de um time vai pichar em cima da do outro, vai arrancar as coisas do outro. Mas o fato é que a cidade de Nápoles é a cidade mais futeboleira do planeta, se você considerar manifestação de rua, arte na rua, itens, coisas, objetos que remetam ao futebol. É um povo muito apaixonado e quando esse time é campeão, a festa que acontece naquela cidade é aquele tipo de festa que dá vontade de estar lá. Ainda mais, né, Leandro Stein? Boa noite para você. Quando a conquista se dá de um jeito inesperado, porque a gente deve ter falado aqui 11, 10 meses atrás que o Conte já estava chegando meio azedo, né? Ele logo no começo da temporada já deu entrevista falando, gente, assim não vai dar. Se não consegue nem vender, não consegue trazer ninguém, eu peço, não chega. E aí você vê que o principal reforço é um cara que estava de refúgio no Manchester. E aí o Lukaku vem na última hora, quando você já tinha fechado o guia, né? A revista já estava impressa, o guia do campeonato, chegou o Lukaku. E depois vai embora o Kvara. E depois machuca um monte de gente. Em nenhum momento foi o mais lógico imaginar o Napoli campeão. Mas o Napoli é o campeão italiano, me parece, com todos os méritos. E méritos que são ainda mais destacados, como eu falei sobre isso segunda-feira, né? A gente tem que destacar ainda mais o mérito do Napoli quando lembra que a Inter de Milão vai jogar uma final de Champions. O Napoli não ganhou um campeonato em terreno baldio, ganhou um campeonato contra time grande. Boa noite. Para a gente pensar a surpresa que esse Napoli campeão representa, a gente não deve nem olhar a temporada em que foi campeão em 2023, em 2022-23, nem a temporada atual, 24-25. Para mim, o melhor resumo acontece em 23-24, quando o Napoli faz a campanha pífia que fez na temporada passada, quando o Napoli perde o Spalletti, enfim, que foi o arquiteto da conquista e faz péssimas escolhas no comando técnico. E até assim, o De Laurentiis não é exatamente um dirigente que contrata jogadores à profusão, que traz grandes jogadores em alta. Enfim, o Napoli
se deu bem com medalhões, se deu bem com descobertas, e as descobertas correspondem, né, muito o que aconteceu, o que deu certo no Scudetto de 2022-23, mas em 23-24, ainda que tenha ocorrido a manutenção do elenco campeão, são assim, várias contratações ali para ganhar corpo, para disputar Champions, que não fazem muito sentido, né? O Napoli acaba não dando liga na temporada passada, existe a cobrança por uma resposta nessa temporada, ela vem através do seu técnico com a contratação do Conte, e aí, assim, das apostas que o De Laurentiis costuma fazer, e geralmente dão certo, elas estão ao redor do treinador, né? Se a gente pensar tantos e tantos treinadores que deram certo no Napoli desde a última década, nesse período de reconstrução após a falência do clube. Enfim, Sarri, que chegou do nada, mas o próprio Ancelotti, que foi um treinador de mais peso, também teve tiros na água, né? Se a gente pensar em Gattuso, enfim. Mas a essência do treinador é importantíssima para a construção desse Napoli dos períodos recentes de grandes campanhas na Série A. E o Conte, ele consegue dar espaço além, né? Ele é um treinador que tem um histórico vitoriosíssimo, tem todas as questões de temperamento, tem todas as questões, enfim, do comportamento dele, e tinha razão nessas brigas, né? Porque, assim, eram muitas coisas para se esperar, tanto o gênio do Conte buscando contratações, quanto a postura do De Laurentiis sendo, digamos assim, pouco ativo no mercado, né? Menos ativo do que deveria diante da ambição do Conte, que era conquistar o Scudetto. Mas, enfim, esse título vem porque ele encontra, né, novos protagonistas entre aqueles que estavam no elenco, jogadores que eram coadjuvantes e crescem de produção. E aí acho que dá para destacar, sobretudo, o Anguissa, né? O Anguissa era talvez o quarto mais importante no Scudetto de 2022-23, né? Pensando em Osimhen, pensando em Kvaratskhelia e também no Kim na defesa, e ele cresce muito de produção. O próprio Di Lorenzo, né, como capitão, é um personagem muito interessante, porque chegou a forçar a saída, chegou a manifestar que queria sair do Napoli, e acaba tendo esse perdão da torcida também, com ajuda ali interna dentro do clube, e é um jogador importante em mais um título, para levantar mais uma taça. E aí o Conte também tem o seu toque de Midas a partir da transformação de jogadores que chegam e viram fundamentais para esse time, né? O Lukaku não precisa nem falar, porque existe uma relação de pai e filho entre Conte e Lukaku, assim, a maneira como o Lukaku consegue render no sistema do Conte, nas ideias do Conte, com o entendimento que os dois têm, isso é fundamental, né? E assim, o gol do Lukaku até não vinha bem nas rodadas recentes, mas esse gol que ele marca com arrancada, com caneta, ganhando no corpo, é muito para mostrar a essência do Lukaku, né? Esse jogador que também assim, tem um espaço muito grande na história da Série A, e o McTominay, que é um fenômeno, assim, né? Assim, essa sensação escocesa que acontece agora em Nápoles é muito em razão do McTominay e de tudo que ele tem jogado, que ele tem oferecido ao time, e acho que dá para dizer que ele carregou o Napoli em certos momentos nessa reta final, né? Com todos esses problemas de lesão, com jogos difíceis, com um time atuando no limite. Foi um cara que fez a diferença, que já vinha fazendo um grande campeonato, mas que acumulou gols decisivos, e nessa rodada acaba marcando um gol espetacular de voleio, enfim, para coroar. Então, assim, a maneira como o roteiro se encaixa, ela parece até perfeita, né? O Napoli perdendo o Osimhen da maneira como perdeu, com toda a mágoa que aconteceu, a saída do Kvaratskhelia, que foi mais uma oportunidade de mercado, né, para ganhar dinheiro de um jogador que também não estava necessariamente satisfeito no clube e não era tão desequilibrante quanto na temporada 22-23, e acabou sendo assim bom para as duas partes, né? O Napoli não sentiu falta, tem um potencial de investimento aí, o Kvaratskhelia talvez seja a melhor contratação de inverno dessa temporada também pelo impacto que ele tem no PSG, e aí tudo se encaixa para esse Scudetto quando tinha uma concorrência forte, quando, enfim, a Inter parecia um conjunto melhor, né, do que o Napoli, como elenco mesmo, para tentar conquistar esse Scudetto, mas tudo se encaixa, e o que aconteceu hoje no Maradona foi espetacular, né? O clima de final que existia, a empolgação da torcida, enfim, para celebrar essa Série A que nas últimas temporadas tem sido
ou das grandes ligas europeias, o campeonato mais legal de se acompanhar, né? O campeonato mais surpreendente, que mais tem rotação entre seus campeões e que dessa vez coroa uma história que, embora seja repetida, se pensar 2 temporadas atrás, ela tem suas nuances muito especiais e talvez seja o título mais fora da curva nessa sucessão de campeões diferentes que a gente tem visto na Série A. E o Napoli E tem passou uma questão tanto tempo... sobre a Escócia, né, o Bonsa, perdão, só uma lembrança sobre Escócia, a predisposição do napolitano com a Escócia positiva, dado que Maradona é um mediador futebolístico, cultural, social naquele lugar, mais do que ser uma cidade portuária e que em Priscas Eras recebeu ingleses, britânicos, escoceses em geral, mas gostar da Escócia para uma cidade que linkou o seu futebol com o futebol argentino, e o futebol argentino é rival do futebol inglês e, portanto, torce para a Escócia, o escocês adere à seleção argentina, tem essa ponte feita aí, né? O torcedor napolitano está super à vontade em colocar uma bandeira da Escócia na arquibancada no meio dessa festa. Com certeza, né? Até porque dentro dos países respectivos, né, segue uma lógica parecida, né? Uma região que não é necessariamente priorizada o tempo inteiro pelo governo central. Então, tem um pouco disso também. Acho que o McTominay... É importante também lembrar que o McTominay fazia gols importantes do Manchester United. Ele não jogava tão bem assim. Sempre fez gols importantes na seleção escocesa e segue fazendo, né? No Napoli, né? Esse é meio que o negócio dele, né? Fora das finalizações, entrando ali na área, não sei se ele é um jogador espetacular, mas nessa campanha do Napoli foi um jogador mágico, né? Mais de uma vez aparecendo para resolver para um time que, como vocês disseram muito bem, ninguém apontaria como candidato a título no começo da temporada, exceto pela presença do Antônio Conte. Acho que é um título da persistência do De Laurentiis, que passou, depois da saída do Spalletti, passou um ano ligando para o Conte toda semana, perguntando, quer assumir? E agora? E agora? E agora? Até que o Conte finalmente disse sim, no fim da temporada. E o De Laurentiis estava certo, né? É uma teimosia que funciona a favor e contra o Napoli, né? Funciona a favor quando ele tem a convicção de que o Conte é o técnico certo, ele estava correto. Funciona a favor quando ele faz jogo duro para vender os seus principais jogadores. Ele não é... Ele com o Higuaín, com o Zinhen, com... o Kvaratskhelia nem foi necessário tanto jogo duro assim, mas vários desses nomes importantes do Napoli nesses últimos 15 anos, ele não vende fácil, e isso rende dinheiro para o clube. Vai meio pro mal quando ele não consegue manter um técnico campeão italiano, né? Porque o futuro do Conte tá meio incerto. E o Spalletti também saiu depois de um título, então, tipo, acontece. Mas acho que ele ele é o principal responsável, né? Porque é isso, os jogadores do Napoli, você tem bons jogadores ali, alguns ótimos, um time também que sofreu com algumas lesões durante a temporada, principalmente na defesa, né? O Buongiorno, o Ramani, não estiveram sempre disponíveis, perde o Kvaratskhelia, o David Neres não esteve sempre disponível, e ele estava substituindo bem o Kvaratskhelia, o Lukaku fez um golaço hoje, mas a reta final dele não foi tão boa assim, e acho também que precisa ser ponderado que é verdade que o Napoli venceu um grande adversário na briga por esse Scudetto, mas se a Inter não chega longe em outras 2 competições, eu não sei como que essa tabela estaria aparecendo agora, né? A Inter claramente perdeu gás nesse último mês. Mas isso não é problema do Napoli, não tira nenhum mérito do Napoli, o Napoli fez o que ele tinha que fazer. E pro Conte, uma consagração que... O último trabalho dele antes do Napoli foi no Tottenham, né? E assim, esse não é o melhor programa para dizer isso, mas as coisas não costumam dar muito certo quando qualquer treinador treina o Tottenham. Então, mas ficou um pouco em dúvida. Será que o Conte entrou em decadência? Será que não tá dando? E eu acho que ele nunca vai entrar em decadência, porque o rolê dele é basicamente se ele consegue fazer os jogadores jogarem com aquela intensidade, né? Ele tem uma estrutura tática, ele tem muitas coisas, mas o negócio dele é realmente botar os caras para atravessar a parede por ele, né? Uma coisa que o Mourinho fazia muito bem. E enquanto ele conseguir fazer isso, eu acho que ele vai continuar sendo um treinador competitivo. E no futebol italiano, ele é mestre, né? 3 Scudettos com a Juventus,
um com a Inter, agora um com o Napoli, e acho que esse, sem dúvida, não sei, para eles é o mais especial, né? O clube dele é a Juventus, não é o Napoli, mas olhando de fora, para mim é o mais especial. Ah, é Felipe certamente o mais Lobo, difícil, né? É, eu fico pensando, né? Numa rua de Manchester, assim, uma casinha normal em Manchester, um garoto dorme, sonha de noite e acorda e comenta com o pai: Pai, sonhei que o meu time, o nosso time, o Manchester United, fazia um gol de título depois de uma grande campanha, com uma linda jogada do Antony pela ponta direita, um cruzamento na área, aí o Lukaku ajeitou e o McTominay colocou para dentro das redes. Três jogadores que já passaram pelo Manchester United, fizeram grandes temporadas. O Lukaku com esse asterisco, né, a reta final dele, parece que o físico também deu uma pregada nele ali, mas curioso, realmente curioso que o McTominay tenha chegado tão pouco valorizado e tenha virado possivelmente se fizer né, a seleção da temporada no mundo, McTominay é um dos candidatos aí a ser titular. Você tem uma lista aqui, Lobo, de remanescentes, jogadores que podem dizer que, tal qual Maradona e Careca, tem 2 campeonatos italianos pelo Napoli. O goleiro Meré, o Di Lorenzo, capitão, o Lobotka, que ficou de fora das últimas rodadas porque teve uma torção de tornozelo, o camaronês Anguissá, um dos grandes destaques da campanha, e o Ponta Napolitano. O nome dele é Napolitano. Não é muita gente. Em 2 anos, só esse número de remanescentes significa uma mudança bastante radical de elenco. A gente pode falar aí, sei lá, 8, 9 mudanças a cada ano, mais ou menos, em média. No último ano, eu não sei se isso é um recorde, se é algo inédito, mas é muito raro você ver um time ser o atual campeão, como era o Napoli, e no ano seguinte pegar a segunda metade da tabela, né? Não conseguir nenhuma competição europeia, ficar muito lá atrás, e isso também conta na hora da gente olhar para o quão improvável era esse título do Napoli no começo da temporada. Eu até. Eu peguei esses aí que são os principais remanescentes, mas eu esqueci um que é importante. Tem mais do que esses, tá? Esses aí são os titulares, mas faltou um dos titulares, que era. Porque eu peguei quem era titular nos dois, ou como é o caso do Napolitano, do Politano, era um reserva, mas que entrava relativamente bastante. O Ramani também estava no time de 23 e era titular, mais titular. Jogou bastante naquele título de 23, então a menção ao Ramani também. Tem alguns outros do elenco aí que jogaram menos em 23 e que jogaram também agora, mas também não são titulares agora, então. Mas esses são mais importantes e acho que tem algumas coisas. Por exemplo, o Anguissá, eu diria que o campeonato foi dividido em dois, assim, em termos de desempenho do Napoli. O Anguissá foi o melhor jogador do primeiro turno em relação à capacidade dele de fazer o Napoli jogar. E o McTominay foi decisivo no segundo turno. O McTominay foi eleito pela Série A o MVP, né, o melhor jogador do campeonato. Não só ele não foi eleito o melhor meio-campista, porque eles fazem isso também, né? O melhor jogador eles tiram da lista da sua posição. Então, o melhor meio-campista foi o Reinders, do Milan, que fez um ótimo campeonato mesmo. O melhor meio-campista foi o McTominay, mas enfim, ele se tornou o melhor do campeonato. O Bastoni foi melhor defensor. O Retegui foi o melhor atacante. Mas é interessante pensar porque o McTominay estava jogando de primeiro volante no Manchester United. Várias vezes ele era usado como o jogador de contenção mais perto da defesa. E ele chegou a falar, ele deu entrevistas muito boas na Itália, né? Várias delas. E uma delas que ele falou é que ele jogava muito no ataque, na base do Manchester United, né? Ali subindo de categoria. Ele jogou muito mais ofensivamente do que defensivamente. E por uma contingência ali do time de cima, ele foi sendo recuado e acabou ficando ali. Isso me fez lembrar bastante, eu estava lembrando disso hoje.
Eu lembro de um jogador que, pra mim, o Ferguson, é um dos poucos casos, tá? O Ferguson é um gênio, mas eu acho que tem um jogador que ele atrapalhou a carreira desse cara, que chama Alan Smith. Era jogador do Leeds e era um atacante, fazia dupla com Viduka. Ele era atacante mesmo. Naquela época que tinha 2 atacantes, jogava ele e o Viduka. E o Alan Smith foi um jogador em ascensão muito boa no Leeds. E quando ele foi para o Manchester United, por várias questões de não ter espaço no elenco, no ataque, ele foi improvisado como meio-campista central. E foi sendo recuado até virar uma espécie de primeiro volante também. E a carreira dele desandou, assim, porque ele nunca foi um bom primeiro volante. Mas ele compunha e jogou várias vezes ali. E depois foi pro Newcastle e nunca conseguiu render igual também, e já virou volante. E é um jogador que eu senti um pouco de pena, porque ele era um ótimo jogador, ele é um ótimo atacante. Ele não seria um craque inglês de Copa do Mundo, mas ele não era tão fraco como ele ficou no o Manchester United. Pareceu que tirou a alma dele, né? Ele perdeu o brilho de um jogador que era tido como um talento, né? Isso é bastante familiar, né? Pois é, é que naquela época isso era incomum, né? O Manchester United era um time desejado, né? Era um time de ganhar muitos títulos, e ele ganhou títulos. Mas é que o Alan Smith, particularmente, se tornou um jogador absolutamente comum, assim, um jogador totalmente dispensável. E ele nunca voltou a ter o brilho que ele tinha no começo da carreira. E eu ficava sempre com a impressão que o McTominay tinha um pouco isso, porque na seleção ele jogava pra cacete, mas ele nunca jogava de primeiro volante, ele jogava quase como um meio ofensivo, né? Na seleção escocesa, justamente por essa capacidade de fazer gols dele. E no Napoli ele nunca jogou recuado também. Ele joga numa estrutura de meio campo que tem o Lobotka como um cara mais recuado, e que deixa ele e o Anguissa, que fazem um equilíbrio, os dois chegando ao ataque com frequência e fazendo gols. E tá tirando o melhor dele, né? Ele se tornou um jogador muito mais importante, e como vocês falaram, ele se destaca muito mais pelas valências ofensivas do que pela defensiva, né? Ele não é o maior... Não é o jogador que faz mais desarmes, as estatísticas defensivas dele não são espetaculares, mas ele se tornou um jogador muito perigoso no ataque. E hoje o gol que ele faz é gol de atacante, né? Virando uma bola ali que com a intimidade que você tem para fazer aquele movimento, né? Um voleio ali. É uma intimidade de atacante. E fico feliz por ele, porque as entrevistas dele, ele fala sobre a comida, né? O que não é muito difícil. O cara que vem da Escócia, morava na Inglaterra, falar que a comida em Nápoles é outra, é totalmente compreensível. Acho que ele falou que o tomate, ele não tinha sentido o gosto de tomate até hoje, até chegar em Nápoles, né? Na verdade, que o gosto é outro, que tomate Procede. não tinha esse gosto Procede. Eu nunca mais comi um tomate de boa desde que eu voltei de Nápoles. Pois é, então, Tem razão. ele ficou absolutamente encantado, e ele falou que legumes para ele sempre foi uma coisa cumprindo tabela, sabe? Uma obrigação chata que você faz. E que em Nápoles ele descobriu que os legumes têm gosto e dá para fazer tempero. Enfim, ele descobriu que existe um negócio chamado tempero, que os ingleses acho que não conhecem tanto. Se não fossem os indianos salvando a culinária inglesa, os ingleses estariam comendo só batata e peixe sem tempero, né? Mas enfim, eu acho legal a história dele, por tudo isso que vocês falaram da relação Escócia e Nápoles, mas por essa questão do resgate. É um jogador que parecia fadado a ser medíocre no sentido mais... no sentido original da palavra, e não é um jogador ruim, mas era um jogador que, assim, não era ruim, mas compunha elenco, e também não se destacava. E no Napoli ele tá sendo o que ele é na Escócia. Ele é um jogador importante, ele é um jogador capaz de decidir jogos, né? Então acho que tem esse grande mérito do Conte, e o time tem assim, a cara do Conte em vários aspectos, porque vários desses caras foi ele que trouxe, né? Foi ele que levou pra lá e transformou esses caras em importantes. O Lukaku já né, meio padrão, ele já levou para vários lugares, mas isso do McTominay acho que é um caso muito importante. E o Politano, que não é
não é um craque, mas ele foi super importante em momentos super difíceis do Napoli, né? Perdendo muitos jogadores, lesões, ele virou ala direito. Um ala direito, o cara que é atacante, canhoto, jogando de ala direito. Não é um papel fácil para ele, e ele fez. E para finalizar, porque eu falei muito já nesse o Conte sempre ficou conhecido por usar 3 zagueiros. E uma das coisas que eu acho mais impressionante desse trabalho específico do Conte é porque ele abriu mão dessa convicção de usar 3 zagueiros em qualquer situação, porque o Napoli, ele percebeu que era uma máquina que funcionava bem com 4-3-3, né? Com 3 atacantes. E tudo bem que em alguns momentos da campanha ele voltou aos 3 zagueiros, principalmente por causa das lesões, mas você vê que claramente quando ele tinha todos os jogadores, ou pelo menos a maior parte dos jogadores, ele voltava ao 4-3-3, porque ele percebeu que esse era o esquema que rendia melhor. Inclusive colocando jogadores improvisados ali, né? Para jogar no ataque até, né? E o Spinazzola, que é um ala, né, um lateral, ele colocou hoje de ponta direita. E ele tinha colocado de ponta esquerda várias vezes. O Spinazzola, que é um cara muito técnico, né? É um lateral muito conhecido pelo apoio ofensivo. E ele cumpriu bem a missão, assim. Foi um jogador que conseguiu cumprir. Então eu achei importante isso, assim, pro repertório como técnico do Conte sair, assim, ele entender que ali o ambiente exigia outro esquema, que não adiantava ele querer fazer os jogadores encaixarem no que ele acredita como o melhor esquema, né? Ele tentou fazer o estilo de jogo dele, estava claro no time, mas sem necessariamente usar a formação com 3 zagueiros que consagrou o Conte, né? Isso eu achei um grande mérito, porque bons técnicos se adaptam aos jogadores que tem, e não o contrário, né? E você vê, Lobo, que com uma linha de 4 jogadores e com você disse bem, o Spinazzola, por exemplo, tem um cacoete ofensivo, então é uma linha de 4 já com tendência ofensiva. Quando você vê um jogo do time do Napoli, como você vê o jogo hoje, e você vê quantos gols, por exemplo, o McTominay fez, e você olha quantas vezes na hora de atacar o Napoli tem tanto o McTominay quanto o Anguissa dentro da área para fazer gol, né, na frente da linha da bola. Porque você pensa, bom, foi da linha de 4, vai ter 2 volantes ali, alguém vai segurar um pouquinho, ele vai tentar fazer um meio de campo. Não é um meio de campo conservador, é um meio de campo que sem a bola marca muito forte, que a gente já citou aqui como um meio de campo que tritura jogando, né? Que mastiga mesmo o adversário, mas que com a bola tem realmente liberdade para passar da linha da bola. É um time ofensivo mesmo, né? E considerando que hoje jogou Lukaku com o Raspadori de um lado, o Politano do outro, e o caso do Politano, tudo bem, ele cumpre mais função defensiva, mas não é o caso também do Raspadori, né? O Raspadori é mais atacante do que meio atacante, né? E como fazer essa composição, para mim, é bem notável. Como esse time funcionou é algo bem notável, é algo que eu, né, sem ver jogar, talvez eu apostaria que não ia funcionar. Mas funcionou, e funcionou muito bem. Algo mais de Nápoles, senhores? A gente quer falar alguma coisa? Dizer que tem texto do Leandro Stein na newsletter, que acabou de sair, quentinha, texto já com o Napoli e também com o Tottenham, que a gente vai falar daqui a pouco sobre, campeão. No caso do Felipe Lobo, do Napoli é do Lobo. Então eu já vou abrir aqui para ver, ó, bonito. Por Felipe Lobo, Napoli eterno, de Maradona, conte a alma de uma cidade campeã. Sempre que se fala de Napoli, de sucesso do Napoli, essa coisa de lembrar da alma, do ethos do napolitano, né? Esse é um dos times que mais consegue se conectar com essa coisa, com esse imaginário, e alguns personagens aí são muito ricos para continuar alimentando esse ethos do napolitano. O Lukaku é um deles. Que ótimo personagem, né? Um personagem que o futebol... tomara que fique muitos anos ainda, tomara que ele vire técnico de ponta. É um cara meio diferente mesmo, um cara que dá muito gosto de ver. Algo mais a falar do Napoli, senhores? Valorizar isso que vocês falaram sobre o título ser sobre a Inter, né? Uma Inter que talvez tenha um elenco super robusto, um dos mais equilibrados da Europa. Curiosamente, a última vez que o Napoli foi campeão, a Inter também foi para a final da Champions, né? Mas daquela vez o Napoli ganhou com mais folga, né? Dessa vez foi mais difícil e também menos esperado, né? Naquela edição, que acabou em 2023, a gente colocava o Napoli como um candidato ao título. E desta vez, eu acho que pouquíssimos colocariam, né? Até a Juventus foi bastante citada como candidata ao título,
pela contratação do Thiago Motta, por ser um time muito renovado, tem jogadores interessantes ali mesmo. A Inter era a favorita pelo elenco, né? E até o Milan, acho que foi colocado acima do Napoli, e o Milan ficou no meio da tabela, né? Não passou nem perto de concorrer, não passou nem perto da Champions, na verdade, né? Quanto menos de concorrer ao título italiano. Então acho que tem um mérito aí que desse ano, eu acho que é um título mais difícil, com um elenco menos preparado, ainda que Kvaratskhelia se tornou a estrela naquela campanha, né? Ele não era uma estrela mundial, embora a gente falasse já naquela época, né? Para quem ouvia nosso podcast já, o Stein já tinha falado em textos e aqui no podcast sobre o Kvaratskhelia na época das eliminatórias europeias, porque jogando pela Geórgia ele já era um destaque, né? Ele já tinha brilhado, então não era exatamente uma surpresa que ele era bom jogador. Mas é claro que uma vez que você vai para um time que tem um peso maior, que tem uma responsabilidade maior e que você é uma estrela nesse time, é outro patamar e nem todo jogador consegue entregar, né? E ele entregou e está entregando até agora, porque no PSG ele se tornou em 6 meses um dos melhores jogadores, menos de 6 meses, né? Poucos meses, um dos melhores jogadores, está na final da Liga dos Campeões, pode dar o título que o Neymar e o Mbappé não conseguiram dar para o PSG. Não é só ele, claro, ele não tá carregando o time nas costas, não é isso, mas ele se tornou importante rapidamente, foi exatamente o que ele fez no Napoli. Então, eu acho que por isso tudo, o título deste ano é bem mais difícil e valoriza mais o trabalho do Conte, que eu acho que era um trabalho mais difícil. Os adversários eram mais difíceis, assim, eu acho que os times estavam mais preparados para brigar pelo título do que naquela vez que talvez houvesse um desequilíbrio um pouco maior ali. Tinha a mesma Inter brigando e tudo, mas eram concorrentes, eu acho que menos preparados do que dessa vez, que o Napoli não parecia preparado, né? O Napoli parecia um time que não tinha condições de chegar nesse ponto e conseguiu chegar. E agora a expectativa, acho que primeiro, se o Conte fica, existe toda essa questão aí, a gente não sabe, eu acho difícil que ele fique. E segundo, o De Laurentiis precisa tomar cuidado para não repetir os erros da temporada passada, quando saiu o Spalletti e ele contratou treinadores horrorosos, né? Então é bom que ele pense bem, né? Eu acho que esse barco já partiu, viu? Pede desculpa, renova o contrato e pede desculpa, pô. Vamos jogar bola. Passou, né? Eu também acho Eu acho que já era. Que foi. Mas seria bonito. História muito bonita. E a gente grava aqui em São Paulo, aqui em Brasília, horário de Brasília, 20h35, já é... Literalmente, né? Porque você está aí em Brasília. Literalmente no caso. E vai ser longo, hein? Jogar uma última rodada sexta-noite, eu achei uma boa ideia, porque ganhar sexta-noite... deve ser uma delícia, né? Meu time nunca ganhou um campeonato de sexta-noite, eu acho. Porque você ter o final de semana limpinho, nossa senhora, bom demais. Você imagina os bares de Nápoles, né? O faturamento dos bares de Nápoles vai ser fantástico, né? Pizzaria de Nápoles. Hoje não tem uma pizzaria fechada em Nápoles, né? Todas estão ali celebrando. E meu primo trabalha para uma empresa que trabalha em navio, o porto fica lá, né? Em Nápoles, e passa por lá. Não vou falar empresa porque ela não paga para fazer propaganda aqui, mas ele fala que Nápoles é uma cidade diferente em termos de comida mesmo, e que todos os estrangeiros aproveitam quando o navio para lá no porto, e que tem uma coisa da pizza que, assim, ele gosta até mais da pizza de São Paulo, mas ele falou, tem uma coisa da pizza de Nápoles que é diferente, assim, você não acha em outro lugar mesmo. O podcast Meio Campo tem o patrocínio e o apoio da KTO. KTO.com é o endereço, cotações de vários esportes, algumas modalidades criativas de aposta lá dentro, como a malandrinha, como as KTOs, diversos tipos de aposta dentro das partidas, como um site de apostas qualquer, mas com o diferencial de que, na nossa concepção, entrega boas condições e nos apoia. Se a KTO nos apoia, a gente faz um indicativo para você. Se, porventura, for fazer apostas esportivas, faça na KTO. Mas, por favor, faça apostas esportivas apenas com
máxima responsabilidade. Você está no Brasil, você deve estar vendo o quanto esse tema está sendo debatido, conversado e tem que ser levado a sério mesmo. Está ansioso, está nervoso, está distraído, está fazendo alguma outra coisa, não está convicto, está embriagado, está mal dormido, deixa para apostar numa outra hora. A aposta esportiva você tem que fazer para se divertir, em primeiro lugar, com o dinheiro que você pode perder, entre aspas, em segundo lugar, e sem risco de fazer nada que você vá se arrepender depois. Toda semana, o Lobo e o Bonsa trazem dicas de dentro do site da KTO. É contigo, Lobo. Tá no mudo. Mudo. Peraí, agora sim, esqueci de desmutar. Esse fim de semana tem a última rodada do Campeonato Italiano para os outros times, né? Hoje foi só para os jogos envolvendo Inter e Napoli. Venezia e Juventus. A Juventus precisa só de uma vitória para não depender de ninguém, não depende de outros resultados para ir para a Champions League. Para a Juventus é muito importante. A Juventus, vocês lembram, né? A Juventus fingia que tinha dinheiro e mentia no balanço. É assim, traduzindo de forma simples, era isso. E, enfim, isso causou vários problemas, porque em retrocesso a empresa teve que pagar dinheiro que não existia, né? Que eles diziam que existia. Isso fez com que a Juventus tivesse que mudar a sua estratégia e tudo. Então, ir para a Champions League é muito importante, porque é um dinheiro muito grande que entra para uma equipe que joga, né? Então, a vitória da Juventus está pagando 1,52. Não é muito, mas eu acho que a Juventus não deixa escapar, porque essa Juventus, depois da saída do Thiago Motta, me parece um time muito mais confiável. Arminia Bielefeld de Stuttgart, final da Copa da Alemanha. Estamos chegando no final da temporada e esse é um título que é legal, né? Assim, é um título que vai ser decidido por dois times que não são os habituais. E o Stuttgart, a vitória do Stuttgart está pagando 1,43. Também não é uma cotação super alta, mas é um time da primeira divisão, e um bom time, que é o Stuttgart, contra um time de segunda divisão que, apesar de ter feito uma campanha incrível, mas, enfim, é um time de segunda divisão, então acho que é uma cotação boa. E a última rodada da Premier League também tem um confronto muito bom, que é Nottingham Forest e Chelsea. É um confronto direto, mas o Forest embicou para baixo na reta final e a vitória do Chelsea está pagando 2,16. Está pagando assim porque é fora de casa e porque o Chelsea é absolutamente instável. Só que o Nottingham Forest está mal, então acho que na briga de polo negativos aí, acho que o Chelsea vai levar. E 2,16 é uma cotação bem boa, porque aí no fim os times que vão para a Champions pela Inglaterra, a gente falou tanto e no fim não vai ser tão diferente assim, né? Mas veremos. Bom, sabe? Duas apostas aqui da Premier League. Uma delas é Fulham e Manchester City. Manchester City precisa ainda se garantir ali em terceiro lugar, entre os 4, 5 primeiros. Tem só 2 pontos de vantagem para 3 adversários, né? E pega o Fulham, que não tem mais chance de chegar no 8º lugar, que aliás ainda pode dar vaga na Conference League, mas precisa de várias combinações bem difíceis, então se rolar a gente te avisa, tá? Mas tem várias, depende do Chelsea ganhar a Conference e tudo mais. Quem vai ficar dentro da zona de classificação ou não, Newcastle ganhou a Copa da Inglaterra, enfim. Em sétimo, né? Tem um monte de coisa ali. Se acontecer, a gente avisa. Mas pode ser que aconteça. Mas o Fulham não tem mais chance de chegar lá. O Brighton está pagando 1,61 para o Manchester City ganhar esse jogo. O Brighton ainda tem chance de chegar nesse 8º lugar. Tá em 8º nesse momento, com 3 pontos a mais do que o Brentford. Tem ali uma vantagemzinha no saldo de gols. Não tem vantagem no saldo de gols, na verdade, tem menos saldo de gols. Então ainda precisa de um resultado nesse jogo contra o Tottenham, que vai estar de ressaca e que não tem mais nada para fazer no campeonato inglês. Então tá pagando 1,73 esse jogo. E uma odd de campeonato brasileiro. Grêmio e Bahia, o under 2,5, tá 1,71. O Grêmio faz um gol por jogo há muito tempo. O Bahia só ganha jogo por 1-0 e às vezes só perde jogo por 1-0 também. E eu achei essa cotação muito interessante. O Arminia Bielefeld estava na terceira divisão e subiu, tá? Então só para deixar... Jogou até essa temporada, ele está na terceira divisão, mas já conseguiu acesso para a segunda divisão. Beijo, um abraço para o time da KTO, KTO.com. Aposte com muita responsabilidade e não se permita
o vício. Sentiu-se viciado, ansioso, peça ajuda. Um abraço pro Bruno Rodrigues, sempre presente. Lindeza é você, meu camarada. Vitor Carvalho, um abraço para você. Josenilson, Nico Rodrigues, Gustavo Gazola, o Getro tá aqui, o Marcos Segala. Se o McTominay se deu bem no meio de campo, o De Bruyne também vai se dar. Se o De Bruyne vier, eu vou ficar contente. Vou ficar contente. Pelo menos é alguém que chega, né? Ao contrário do Jürgen Klopp na Roma, que evidentemente, como antecipamos na segunda-feira, era só um rumor barato. Era só Moz, fumaça. grande abraço para você, Moz, o moço da Caps Lock, quando a palavra começa com C, né, Moz? Aí é com Caps Lock. Um abraço para você, Tiago Andrade, Renan Oliveira, o Zé Pereira, parabéns ao Napoli, abraço para você, saudade de você, viu, Zé? Não abandona a gente, não. Eu sei que tá começando o jogo do New York Knicks agora, mas espera. Esse negócio de basquete só define no fim, cara. Fica aqui com a gente, depois você vê o resto lá no fim do jogo. Aliás, hein? Que fim de jogo, o jogo 1 entre Pacers e Knicks. O Bruno Bonsante que tá faceiro ultimamente, tá muito faceiro. Eu O tô? Boston Celtics perdeu. O Boston Celtics perdeu 4 jogos, você fez 4 postagens iguais. 4, exatamente. Foi exatamente isso que eu fiz. Faceirinho. Gostei que você percebeu. Eu queria a segunda temporada daquela série sobre o Lakers. Que tá A segunda algum desses teve. 1000 streams. Eu queria a terceira, mas teve a segunda. Teve 2. Já tem a segunda? Sim. Em que coisa que é? No Max. No HBO Max. E acaba, agora de novo, porque... e acaba repentinamente, assim, né? Parece que eles o desistiram da final- série. O final é bizarro, mas tá lá e é divertida a temporada. O final é tipo... então a gente... E aí depois a gente ganha uns títulos. E aí acaba a série. É tipo, basicamente assim. Acabou o dinheiro, provavelmente. Ou alguém brigou e rasgou o contrato e dane-se. Só posso dar uma... Tivemos uma final inglesa em Bilbao. Nunca vamos ver de novo, eu tô cravando isso pra você, a gente nunca vai ver de novo uma final de Europa League entre 2 times do mesmo campeonato que estão em 16º e 17º. Isso nunca mais vai acontecer. Mas aconteceu. O 16º colocado do campeonato inglês enfrentou o 17º. Gastaram gasolina de avião para jogar em Bilbao. Eu acho que quando a final é entre 2 times do mesmo país, não precisa sair do país. Acho que isso é desperdício de gasolina. Fica no país mesmo. Joga em Wembley, porra, né? Mas jogaram. E dessa vez, no confronto entre Richarlison e Casemiro, no confronto entre um momento péssimo e uma era de anos e anos e anos, 17 anos muito ruins, o Tottenham conseguiu terminar com seu jejum, venceu por 1-0. Um jogo não foi bom, na minha concepção, principalmente o primeiro tempo, foi duro de ver, mas também não dava para querer muito mais do que isso. Eu diria que não só não vamos mais ver uma final entre 16º e 17º colocado, talvez a gente nunca mais veja uma final tão feia quanto foi essa no San Mamés, né? Foi um jogo bem representativo da temporada dos 2 times, né? Uma temporada muito ruim, fraca, a pior temporada do Manchester United na Premier League, e uma que o Tottenham também não tinha há muito tempo, né? E um jogo assim que o Manchester United teve avassaladora, posse de bola, não conseguiu criar nada, o Tottenham se defendeu muito bem, o que não é uma característica desse time do Postecoglou, o gol foi feio, enfim, então o jogo assim, do jogo em si não tem tanta coisa para se falar, né? Mas o significado desse título para um clube como o Tottenham, que é um clube que é alvo de piada constantemente, inclusive algumas das quais eu mergulho bastante, mas é um clube grande na Inglaterra, né? É um clube que tem o 4º maior campeão europeu da Inglaterra, é um clube que ganha um título importante toda a década, desde os anos 50 até esse último em 2008, é um time que tem técnicos históricos, tem jogadores históricos, é um time de Londres e que estava há muito tempo sem ser campeão. Esse título seria importante para o Manchester United? Até seria, pelo alívio financeiro, pela vaga na Champions League, talvez não precisasse cortar mais tantos almoços dos funcionários, mas seria mais um ali, né? O Manchester United foi campeão da Liga Europa recentemente e não mudou nada. E não sei se esse título vai mudar alguma coisa para o Tottenham, mas dá
um alívio, dá o direito de gritar campeão, que é o torcedor do Tottenham buscava há muito, muito tempo. E você pode até falar, mas que é uma competição menor, que não é a Champions League, não é a Premier League, não é nem a Copa da Inglaterra. É um título europeu que o Tottenham, numa competição que o Tottenham tem muita tradição. É o terceiro do Tottenham na Copa da UEFA Liga Europa. Né? O Tottenham já conquistou 2 dos seus títulos mais importantes nos anos 70, nos anos 80, são na Liga Europa. Então é um título representativo para quebrar esse jejum que já estava ficando bastante incômodo, né, para o torcedor do Tottenham, porque nesses 17 anos eles tiveram ótimos jogadores, ótimos times. O Gareth Bale estava no time da Copa da Liga, eu fui surpreendido com essa informação ontem, mas ele, quando ele era o líder do time, ele não foi campeão, o Modric não foi campeão, o Kane não foi campeão, Pochettino não foi campeão, muitos jogadores importantes que passaram pelo Tottenham, o Mourinho não foi campeão, o Conte não foi campeão, não foram campeões, né? E eu acho que esse título é importante também para a gente, como um exemplo de ser campeão ou não é sempre ou necessariamente sintoma de um bom trabalho. Às vezes você faz e não dá, né? E às vezes você faz um péssimo trabalho e é campeão. Acontece. Essa foi a história do Tottenham nesses 17 anos. Fez ótimos trabalhos, não ganhou. Fez um trabalho muito ruim e ganhou. Acontece, né? E acho que vale destacar o título do Postecoglou, né? Que conduziu essa campanha. Estava bastante contestado, deu aquela sua declaração que todo mundo tirou sarro durante um ano e cumpriu. Acho que para ele, né, que é um técnico que chega na Inglaterra e no Tottenham depois de rodar bastante o mundo, mas sem treinar clubes desse calibre, chega em altos e baixos desse trabalho, mas consegue conquistar um título, é muito importante. E acho que o mais importante individualmente é para o Son, que é um jogador histórico do Tottenham. Não sei se eu diria que ele é o maior jogador da história do Tottenham, como eu ouvi nessa semana, mas ele é um jogador muito importante do Tottenham, um grande ídolo do Tottenham. E ele é meio que também o cara que ficou, né? Ele poderia, se ele quisesse, bater na porta do Daniel Levy lá, depois que o Kane foi embora, e falar: acho que eu tô afim também. Mas ele quis ficar, né? Ele continuou no Tottenham e merecia esse título mais do que qualquer jogador. Ele foi um grande parceiro do Kane, ele foi, depois do Kane, na primeira temporada, naquela temporada com o Postecoglou, em que as coisas dão certo, né? Ele é o cara que assume o fardo de fazer gols no Tottenham, mesmo apesar do Richarlison ter virado centroavante, apesar de outras alterações ali, mas ele é um jogador que merecia muito esse título, além de ser, aparentemente, um cara super legal. Então, só por isso também mereceria. Quem disse que o Son é o maior jogador da história do Tottenham Eu ouvi. está redondamente enganado. Mas, enfim, não vamos perder tempo com isso. Com todo respeito ao Son. E acho que assim, as cenas dessa final, com um jogo tão fraco, foram as cenas de júbilo do Son, né? Ele emocionado, chorando em campo durante a entrega, enfim, após o apito final, depois erguendo a taça. A entrevista que ele dá também é muito bacana, né? Assim, ele claramente nas nuvens, falando que ia perder o voo porque ia comemorar ao máximo, que agora poderia ser considerado uma lenda, enfim, assim, o comportamento dele foi muito legal, né? De valorizar esse título e de dar a devida dimensão, né? E isso que o Bonsa falou sobre, às vezes, um trabalho bom também, um trabalho que não é bom também é campeão. Acho que ressalta 2 pontos. Um é que a Liga Europa é um torneio muito equilibrado, né? Um torneio que a gente vê, assim, no geral, equipes bastante competitivas, assim, falta necessariamente de uma definição em relação aos favoritos, e tem, obviamente, um peso financeiro da Premier League, né? Então, quando o trabalho não é bom, mas ainda tem um peso financeiro que ajuda a preponderar, o Tottenham se aproveitou disso, até acho que teve um caminho relativamente acessível pensando em adversários, né? Méritos da boa campanha na fase de liga, mas depois acho que o mais complicadinho ali foi o Eintracht Frankfurt nas quartas de final. Antes tinha passado pelo AZ, depois conseguiu dominar o Bodo Glimt, então não é que foi também uma campanha que teve tantos desafios e muito por conta desse equilíbrio. E embora o time do Tottenham ele não corresponda em campo, né, não seja um time
que tem o necessário equilíbrio, né? A gente já debateu outras vezes como o Postecoglou é um treinador que gosta de jogar pro ataque, mas desperdiça resultados tantas vezes. Se a gente olhar no papel, é um time, assim, uma base boa, né? Não é necessariamente um time que hoje a gente olhe por completo e o veja como candidato ao título da Premier League, mas tem qualidade ali, tem capacidade para estar na briga por uma vaga em Champions League, o que está bastante distante, se a gente olhar na tabela nessa temporada, né? Mas se a gente considerar, Vicário é um dos melhores goleiros da Premier League, né? Talvez o melhor desses que não tem um histórico tão grande na competição como o Alisson e Ederson. Tem jogado muito bem e foi um desfalque pesado. A defesa do Tottenham é muito boa, se a gente considerar Pedro Porro, a dupla de zaga Van de Ven e Romero é boa, o Dog é um lateral bom, no meio campo o Bissouma é um ótimo jogador, mesmo os que estavam ausentes na decisão, né, o Madison, o Kulusevski, são caras muito bons, o Son, que não está nas suas melhores condições, mas quem sabe pode melhorar. Então, existe uma base toda do Tottenham que também justifica esse título, né? Que é um time que pode ser mais competitivo, que precisa de acerto, que precisa de contratações, e não é muito padrão do Daniel Levy, né? Da diretoria do Tottenham fazer contratações tão bombásticas assim, mas existe uma capacidade ali, uma possibilidade desse time render mais, e esse título da Liga Europa obviamente abre uma porta, né? Porque é impressionante se a gente considerar que a Inglaterra tem 2 Copas e o Tottenham bateu na trave tantas vezes nas Copas, mesmo caindo em semifinais, não só em relação a vice-campeonatos, era algo que faltava, e a Liga Europa preenche essa lacuna e renova um pouco essa tradição continental do Tottenham, né? Assim, considerando o título da Recopa, os 2 da Copa da UEFA que o Bonsa mencionou. E aí, só para resgatar uma história que o Yamin falou em relação a jogar 2 times do mesmo país jogarem em outro país, quando o Tottenham disputou a final da Copa da UEFA de 72, na época das semifinais, a diretoria prometeu, não, vamos levar todas as esposas para o jogo fora de casa e tal, um prêmio pela campanha da equipe. E aí o que aconteceu? Na época eram jogos de ida e volta, e o adversário na final foi o Wolverhampton. E aí as esposas ficaram pé da vida, porque a viagem que elas iam fazer era para um jogo contra o Wolverhampton, né? Então tem essa história bastante curiosa do título de 72 do Tottenham, que foi, inclusive, a primeira edição da Copa da UEFA, e o Tottenham, então, foi o primeiro time a erguer o troféu da Liga Europa depois da reformulação do torneio, né? Depois da reformulação do torneio, que antes era a Copa das Cidades com Feiras, aí é assumido pela UEFA em 71, 72, vira a Copa da UEFA, e ergueu pela primeira vez o troféu que se mantém até hoje, que coloco entre parênteses, eu acho até mais bonito que a taça da Champions. Um beijo para você, Fernando Cesarotti, também sempre presente, titular aqui na nossa conversa. O Moz escreveu, e a mim, o Corinthians foi campeão mundial numa sexta-feira, no Rio de Janeiro. Isso foi em 2000, né? Você vê, Moz, um campeonato bem organizado, um campeonato bem planejado, como foi aquele Mundial de 2000, um campeonato que coube no calendário de todo mundo, feito de maneira muito séria. Pensou em tudo, né? Fez uma final de E, sexta-noite. e acho bom deixar claro que não é o time do Yamin, né? Notícia Não, para os leitores, não não. é o time do Yamin. Não é o meu time, embora eu seja Moz Futebol Clube em outros departamentos, né? No futsal, por exemplo, eu sou Corinthians. Quero mandar um abraço pro, quero mandar um abraço pro Dupler, que falou, o Dupler estava ouvindo um episódio do Som das Torcidas de 2013, e ele fala que você parecia outra pessoa. Dupler, eu objetivamente era outra pessoa em 2013. Se você me mandar fazer um arroz, um estrogonofe, se eu fizer um estrogonofe agora e passar 13 anos fazendo estrogonofe, o meu estrogonofe daqui 13 anos vai ser diferente do meu primeiro estrogonofe, né? Em 2013 era a minha primeira experiência falando no microfone. Meu negócio sempre foi escrever, e a gente vai aprendendo a conversar com um microfone e uma câmera instalada na nossa cara. Faz parte. Que bom que eu tenho a sua companhia. Um abraço, um beijo para você. Paulo Henrique Cordeiro,
O meio-campo, de fato, é o lugar dos craques. Você deve estar falando, provavelmente, do Felipe Lobo, né? Você não está falando aqui de mim. Eu perdi aqui quem falou. Aqui o Marcos Tá falando Vinícius. do Skank, né? O Marcos Vinícius pergunta: Belo Gato, qual o nome dele? Bruno Bonsante. Mentira, é o gato do Bruno Bonsante. A Pegada gata, Bruno Bonsante. a gata, A essa é gata, menina. Ah, perfeito. Tá rolando crush? É o que? Entre eles? É. Sim, um pouquinho. É que às vezes é difícil. Entendi. Às vezes é difícil distinguir o que é amor e o que é ódio, sabe? É uma. Mas isso é normal do amor entre os mamíferos. Mamífero é assim mesmo. Mas a gente não vai ficar expondo a vida afetiva do Nino aqui, né? Ele tem direito à privacidade dele. Ele não pediu para ter a vida exposta em um podcast tão ouvido quanto esse. Leandro Stein, beijo, abraço para você. Luka Modric não veste mais a branquinha do Real Madrid. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Importantíssimo. Nossa, esse tchau, tchau ficou meio Gert Wenzel, né? Mas, enfim. O Modric é um cara, assim, foi uma contratação que não dá para chamar de revolucionária pro Real Madrid, né? Não foi aquele cara que de imediato teve um impacto, mas ele participa de várias revoluções que acontecem no Real Madrid, né? E assim, o Real Madrid foi muitos desde que o Modric chegou em 2012. Se a gente pensar em Mourinho, Ancelotti 1, Ancelotti 2, Zidane, nos técnicos que não deram certo. E o Modric é como se fosse uma amálgama, né? O jogador que dá uma continuidade nesse período, porque ele é um cara que sustenta essas transformações que o Real Madrid passa, né? Entre o que foi o fim do trabalho do Mourinho e a reconquista com o Ancelotti, o que é a manutenção com o Zidane e aí a transformação do Modric como talvez o mais genial da Santíssima Trindade do meio-campo do Real Madrid, né? Com Kroos e Casemiro, e depois mesmo esse período novo com o Ancelotti, né? A maneira como ele dá sustentação também para essa nova geração tomar protagonismo, reconquistar a Europa, especialmente no título de 2021-22, né? Assim, aquelas viradas tremendas que o Real Madrid consegue, muitas delas elas são impulsionadas, né? Elas são proporcionadas pelo Modric, então é um cara gigantesco, indo além da longevidade que ele tem, enfim, e até fiquei pensando que muito provavelmente, assim, se a gente for montar uma seleção de todos os tempos do Real Madrid, o que é uma missão hercúlea, considerando todos os títulos que o Real Madrid teve, o Modric muito provavelmente entra, né? Há mais espaço no meio-campo do que no ataque do Real Madrid, se a gente pensar em grandes nomes, né? Por exemplo, a grande geração dos anos 50 e 60, os jogadores, a maioria se concentram ali no ataque, né? Na virada dos anos 50 para os anos 60. Tem um pouquinho mais de espaço, mas o Modric tem justificativa tanto por qualidade técnica, e assim, raríssimos mesmo na história do Real Madrid tiveram a qualidade técnica do Modric, tem justificativa por títulos, e nenhum outro jogador do Real Madrid conquistou mais títulos, nenhum outro jogador do Real Madrid disputou mais finais, e o Modric tem esse papel de ser uma peça essencial na engrenagem em diferentes momentos do Real Madrid, né? Para um time que reconquista a Champions depois de 12 anos, que depois conquista um tricampeonato de uma maneira tão contundente, né, como não se via na Europa desde os anos 70, embora não tenham sido campanhas tão brilhantes assim, que renova essas conquistas mesmo perdendo lideranças, né? O Modric assume esse papel de liderança, então é um gigante, é uma referência, e até achava que fossem dar mais um aninho de contrato para ele, mas perdendo espaço fisicamente, resolveram encerrar essa passagem, né? O clube resolveu encerrar essa passagem. As informações da imprensa espanhola é que o próprio Modric fez várias concessões para tentar continuar no clube e o Real Madrid não quis, mas enfim, é um cara gigante para o clube que deve ter mais um ano de carreira antes de se aposentar, né? A tendência é que ele ainda atue por mais um ano para disputar a Copa do Mundo em 2026 pela Croácia e também encerrar um capítulo lindíssimo que ele tem pela seleção. Um beijo para você, Felipe Lobo. Minotouro ou Minotauro?
Minotauro porque é mais lendário, né? Perfeito. Quem quiser te assistir no seu canal sobre games, vai aonde? Vai lá em Próxima Fase, tem o link na descrição aí do episódio. Eu tô devendo, tem um mês que eu preciso fazer um vídeo e eu não consigo. Mas tô na produção já. Estou no roteiro do próximo vídeo sobre consoles. Vai ser sobre o Nintendo 64, que é um excelente console. A gente vai contar um pouco a história. Mas tem muitas histórias lá. Eu já contei a história do 3DO, contei a história do Jaguar, que é o último videogame da Atari. Contei a história do PlayStation, do Mega Drive, do Super Nintendo, do Master System. Enfim, quase todos os consoles mais famosos dos antigos eu já falei. Já falei do Atari. Contei a história do Atari, inclusive, de como um engenheiro registrou a marca Atari no Brasil e fez a Atari ter que negociar com ele. Enfim, tem várias boas histórias lá. Então, recomendo para quem gosta de história de videogame, pode ir lá que tem bastante coisa. Eu tenho uns vídeos para gravar também de jogos da Sega no PlayStation 2 de futebol. Eu achei um jogo com o Roberto Baggio na capa, Yamin, que é uma coisa espetacular, assim, é uma pena que eu não vou conseguir aproveitar muito o jogo, porque ele é um manager de PS2 em japonês, então eu não vou conseguir, digamos, desenvolver muito, mas pelo menos dá pra ver um pouco, assim, porque é um jogo que só saiu no Japão, e é bem bonito, assim, eu já mostrei lá no meu Instagram, pra quem tiver curiosidade. Eu ainda não gravei esse vídeo, porque preciso montar aqui a estrutura pra rodar o PS2, mas tem esse jogo. Tem uns outros jogos da SEGA de futebol também que concorriam com o In-Eleven, olha só, provavelmente vocês não sabiam, eu não sabia também, mas tinha lá no Japão, a SEGA fazia muito jogo de futebol e depois desistiu, uma pena. Mas tem várias histórias. Eu achei que fosse falar do jogo do Roberto Baggio, esse é aquele jogo clássico de cobrar faltas com o Roberto Baggio, funcionava online, Flash, que matei muitas horas de aula de informática jogando Roberto Baggio. Bom jogo. Mas me deu uma boa ideia de vídeo, vou tentar jogar Futebol Manager em japonês e ver o que acontece. Aí vai ser um pouquinho difícil, hein? Inclusive, a gente tinha programado, Yamin, falando disso, eu e o Bonsa, a gente tinha combinado de quando saísse o FM25, a gente fazer uma live pra conversar sobre o jogo e tal. O problema é que cancelaram o jogo, né? Então, complicou um pouco a nossa vida aí. Mas, enfim, pra quem gosta de Futebol Manager, o Bonsa tá extraindo até o último suco do Futebol Manager, assim, a última gota de Futebol Manager 24... O Bonsa tá tirando. Então, assim, se você fala, putz, não tem ideia de como jogar, de fazer um save diferente, vai lá no canal do Bonsa que você vai ter um monte de ideia. E pra quem é membro do canal do Bonsa, ele ainda disponibiliza o save, se você quiser. Ó que beleza. Você viu? E Não, foi de graça o público. Eu quero te dizer que ontem à noite fui campeão do mundo de 2032 com o Newell's Old Boys. Olha só. Flaco Lopes tem... Messi de técnico, não? Flaco Lopes tem 300 gols pelo clube. E eu fui campeão vencendo o Barcelona com um jogador de linha no gol, nos pênaltis, porque o meu goleiro se machucou no fim da prorrogação. É isso que aconteceu. Épico, hein? Achei que você tinha falado isso. Achei que você tinha colocado de propósito o jogador de linha no gol pra dar graça, pelo jeito. Não. Mas... eu tô terminando uma série lá no meu canal, tentando ganhar 5 campeonatos continentais, né? África, Ásia, CONCACAF, Europa e Libertadores. O último capítulo sai no domingo com a Champions League da Europa, terminando a série. E acho que vale lembrar, se você não percebeu ainda, a gente pegou o canal, começou a pegar o canal do YouTube do Meio Campo também, contando histórias não sobre futebol manager, mas sobre futebol. Falamos da eleição da CBF, do Hamburgo, e amanhã sai um vídeo sobre o Tottenham. Prestigie a gente aqui em grupo ou nos nossos trabalhos paralelos, nos nossos produtos como a newsletter, porque a gente está há muito tempo militando na comunicação independente. Se você está aqui há 1h05 com a gente, eu me reservo, eu acredito que eu posso falar assim com vocês, né? Se você está aqui fazendo companhia para a gente há mais de 1 hora,
é porque a gente merece um pouquinho da sua atenção, da sua E confiança. tem um outro canal que a gente não falou, hein, Amin? O seu, né? O Sarriá, exatamente. O Sarriá, Seleção Brasileira. Segunda-feira tem convocação, a gente vai abrir vídeo. E em breve vocês vão ver esses rostinhos aqui por lá também. Porque conforme for chegando perto da Copa do Mundo, a gente vai intensificar a nossa produção. Ó, e uma coisa, hein? Uma coisa. Urgente. Se você está em São Paulo, se você mora em São Paulo, você pode estar em São Paulo no dia 31 de maio, final da Champions League. Se prepare, segunda-feira a gente traz mais detalhes, mas a gente vai fazer um evento presencial para quem quiser assistir a Champions League com a gente. A gente vai fazer um evento para você estar lá com a gente, assistir com a gente, e a gente vai gravar lá num bar ao vivo lá, então vocês vão poder acompanhar, digamos, presencialmente uma gravação ao vivo, então na final da Champions League. Então se você não tem compromisso no dia 31, final da Champions League, e estará em São Paulo, ou pode estar em São Paulo, já fica o convite, segunda-feira, na edição de segunda-feira, a gente fala mais. Valeu, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau.